Fala, povo de Deus! Como é que vocês estão? Um tempinho já sem estar aqui falando com vocês, sem estar trazendo uma palavra de Deus. Mas é que estou na correria, muitas coisas acontecendo, mudando de casa, final de ano também, aí acabou se embolando tudo, aí eu não pude estar trazendo a palavra para vocês. Mas tô querendo voltar já ao meu normal, trazendo as palavras para vocês todos os dias. Tô vendo isso aí também todos os dias, né? Porque é complicado. Acho que é fácil só fazer um videozinho aqui e tal, mas não é não. Primeiro a gente tem que ler, a gente tem que entender a palavra para depois eu estar falando do vídeo, estar comentando com vocês, explicando para vocês. Amém? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Comentem aí no vídeo, você que está assistindo. Comenta aí, curte, compartilha, me ajuda a divulgar o canal. Vamos estar fazendo com que outras pessoas possam estar ouvindo a palavra de Deus. Não sou um pregador, mas um pouquinho que eu entendo, eu tento passar para vocês. Amém? Não sou o melhor, mas o meu melhor eu entrego para Deus. E é esse entregar para Deus que Ele faz grandes coisas. Amém? Hoje eu estava lendo não, né? Peguei minha Bíblia ali para colocar ali na estantezinha, porque realmente hoje eu não ia fazer o vídeo, mas Deus, Ele é assim. Eu peguei minha Bíblia, trocar de lugar e caiu esse papelzinho aqui de um esboçozinho que eu tinha feito para mim falar lá na igreja lá. Aí eu tava lendo ele, tava lembrando das coisas que eu tava falando. Até postei o vídeo aí, se vocês procurarem aí, esse vídeo, ele tá aí, foi da live que eu fiz lá na igreja. Aí eu tava lendo aqui, olhando aqui, e Deus falou comigo, lembrei de algumas coisas. Eu queria compartilhar isso com vocês. O texto fica em Gênesis 22:6, que fala: Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Eu só quero ler o versículo 6, que diz assim: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Só até aqui. Se a gente for parar para ler Gênesis, o texto de Gênesis do capítulo 14, se eu não me engano, deixa eu ver, acho que é mesmo 14, deixa eu ver, não, do versículo 12 até o 24, por aqui assim, fala sobre Abraão, a história de Abraão. E aqui especificamente do sacrifício que Deus pediu para Abraão. Abraão pediu a Deus um filho e Deus deu o filho para ele. Tirando Isaque, ele deu ao mundo, né? Porque Abraão é o pai na fé pra gente. Então, ele é o nosso pai, então ele tem o mundo inteiro. Deus disse: conta as areias da terra. E Abraão disse: Senhor, não posso contar porque são muitas. Agora conta as estrelas no céu. Senhor, não posso contar porque são muitas. Assim será a sua descendência. Então é o nosso pai na fé. Amém? E aqui no capítulo 22, Deus fala com Abraão: te fiz muitas promessas. E uma das promessas que eu te fiz, te darei um filho. Te dei um filho, Isaque, seu primogênito. Agora pega Isaque e mata. Entrega de sacrifício para mim. E aqui, se vocês forem ler o texto, o capítulo 22, vocês vão ver que
Abraão pega Isaac e vai para o lugar onde que Jesus mandou ele ir, onde Deus mandou ele ir, para estar oferecendo Isaac como sacrifício. E aqui o menino vai até perguntar: pai, vamos sacrificar, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Aí o Abraão vai até falar assim: pô, meu filho tá me perguntando cadê o sacrifício, mas mal sabendo ele que ele é o sacrifício. Complicado para um pai, né? Ter que sacrificar o teu filho, sendo que foi a coisa que ele mais pediu para Deus. Agora imagina você pedir uma coisa para Deus, aquilo que você mais pediu para Deus, Deus pegar, te entregar e você ter que sacrificar agora. Deus virar para você: fulano, ciclano, beltrano, eu te dei, agora sacrifica. E aí? Tá preparado? Preparado para sacrificar aquilo que você mais pediu para Deus? É forte, né? Agora imagina um filho. Às vezes você está pedindo um carro, uma casa, um casamento, e Deus que pediu um filho para Abraão. Rapaz, vamos lá. Como a gente leu o capítulo 22, o versículo 6, vou tornar a ler de novo. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-lo sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Eu quero falar de 3 coisas aqui dentro desse versículo. Eu quero falar da lenha, quero falar do fogo e do cutelo. 3 coisinhas simples: lenha, fogo, cutelo. O significado dessas coisas. A gente pode ver que para a gente fazer um churrascozinho, a gente tem que ter carvão, tem que ter álcool ou óleo, né? E tem que ter fogo para acender. E aqui Abraão pegou a lenha, pegou o fogo e pegou o cutelo. Por que o cutelo? Porque o cutelo era uma pequena adaga para cortar o sacrifício. E o cutelo, o significado do cutelo é a palavra de Deus. O cutelo significa a palavra de Deus. Vitor, mas por que a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela corta a nossa alma. Quando a gente escuta uma palavra que a gente está precisando, uma palavra de ânimo, de incentivo, ou às vezes até mesmo de uma correção, ela entra cortando. Por isso o cutelo que se corta. O significado do cutelo é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela entra rasgando tudo. Quando a gente precisa de ouvir a voz de Deus, muitas vezes as pessoas falam: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Ele não fala através da voz, ele fala através disso aqui também, como ele fala através dos seus profetas, dos sacerdotes, mas principalmente aqui, na palavra, principalmente na palavra. Por isso o cutelo significa a palavra de Deus, porque ela corta. Além dela cortar o sacrifício, ela corta a nossa alma, ela trata, ela cura a nossa alma. E depois vem o fogo. Não, vem a lenha. A lenha, vamos para a lenha. A lenha era usada para manter o fogo do sacrifício aceso. A lenha simboliza uma vida de oração. É a oração que mantém acesa a chama do Espírito em nossas vidas. Realmente.
realmente a oração mantém o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Muitas das vezes a gente para orar sem ânimo, desanimado. Vou falar, esses dias eu fui para um monte com o missionário lá da igreja, o missionário Carpê, e a gente subiu um monte desanimado, sem vontade nenhuma de orar, de buscar. A gente foi um para um cantinho, um para lá, um para a esquerda, para a direita, oramos um particular com Deus. Depois a gente começou a orar junto, mas sabe, naquele desânimo. Mas quando a gente começou a orar, a gente começou a decretar vitória nas nossas vidas, começou a falar com Deus, falar com o Espírito Santo, aquilo começou a incendiar a gente começou a sentir a presença de Deus, começou a acender aquele fogo. É assim, é a nossa oração. A gente subiu vazio e descemos transbordando, porque esse é o poder da oração. A oração, ela solta aquelas faísquinhas, porque a lenha tá lá, aí solta aquelas faísquinhas, o fogo, aí o fogo pega. É assim a oração. Quando a gente para orar, as coisas acontecem. Quando a gente está precisando de alguma coisa da parte de Deus, a gente ora, Deus responde. A vitória chega. A gente tem as respostas que a gente quer. É através da oração. É através da oração que a gente tem intimidade com Deus. É através da oração que Papai fala com a gente. Amém? E por último, o fogo. O fogo servia para queimar o sacrifício. O fogo fala sobre o Espírito Santo. Jamais podemos dar o nosso melhor para Deus sem o fogo do Espírito Santo. Realmente, sem o Espírito Santo, a gente não sente a presença de Deus, a gente não sente aquela presença maravilhosa. Como, Vitor? Como que a gente não sente? Pega você que não é casado, você que não está liberto dos vícios. Vamos dar um exemplo de uma pessoa casada. Você não é casado, aí você tá com lá sua namorada, sua noiva, que seja. Aí você sabe que você não pode cair, né? Porque o inimigo, ele é atento. O pastor uma vez falou para mim uma coisa que aquilo ficou na minha mente. Por mais que você seja 100% espírito, mas a carne é fraca. Uma hora você cai, porque o inimigo, ele é sujo, ele fica ali, catucando, até você dar brecha. Na hora que você deu brecha, já era. Amém? Então, você tá lá com a sua namorada, aí vocês estão bem, vocês estão buscando, e por um certo momento vocês dentro de casa, começam a dar o beijinho, o negócio esquenta, vocês caem. Aí você já viu, né? Caiu, já era. Aí quando você cai, que você já fez a merda, você... Pô, cara, não era pra eu ter feito isso. Agora eu tô me sentindo mal. Agora eu tô desse jeito. Você que bebe, que fuma, que cheira, é a mesma coisa. Só muda os pecados, mas a sensação é a mesma. Aquela sensação aquele constrangimento que você sente, que você sabe que você errou, você sabe que você pecou contra Deus. Aí você fica mal, fica oprimido, porque é assim que o inimigo faz.
Ele espera você cair, porque para você, para sua carne é prazeroso, mas para Deus não é. Aí você vai e cai, aí você se sente mal, o inimigo ele te oprime, aí você fica, Senhor, eu errei, eu pequei, aí você se retém. Por quê? Porque você, na sua mente, você pecou. Então você já não sente aquela presença que você sentia antes. Já não é aquela mesma coisa. Você vai para a igreja chateado, desligado. Por quê? Porque o inimigo já está acusando a sua mente. Você pecou, você caiu. E está buscando a Deus. E está na igreja. Isso é automático. A autojulgação que você tem. Mas isso é o inimigo. Aí você fica aí com isso na cabeça e aí o Espírito Santo vem com misericórdia, recai sobre você, aí você começa a sentir aquela presença, você começa a sentir aquele arrepio. Esse é o papel do Espírito Santo, esse é o papel do fogo. Preste atenção, eu falei da lenha, a lenha é a oração. E o fogo é o Espírito Santo. Quando você começa a orar, o Espírito Santo brada. Porque você começa a sentir a presença de Deus, você se sente aquecido por dentro, você sente aquela vontade de pular, aquela vontade de dançar, de falar em línguas, de rodopiar e por aí vai. Você sente vontade de chorar. Depende muito das pessoas, cada um tem a sua reação. Então você vê que tudo trabalha em ligação. O cutelo para cortar, para tratar a nossa alma. A lenha, que é a oração, para nos dar intimidade com Deus, fazer a gente estar em ligação com Ele. E o fogo, que é o Espírito Santo, para queimar a nossa alma, nos dá vontade de ir para a igreja. É tão bom quando a gente chega na igreja, que a gente está no culto, que começa a mover, que você começa a sentir aquela presença que não dá vontade de sair, que dá vontade de correr, de pular, de dar cambalhota dentro da igreja. Não tem coisa melhor. Esse é o Espírito Santo. Isso é você, a sua alma, de bem com Deus. É você e Deus bem. É assim que Deus quer. Deus não quer você distante dele. Além de Deus ser o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. Se a gente for ver, Adão, quando ele estava no jardim, todo dia pelo entardecer, Deus estava lá com ele. Por mais que Deus seja Pai, Ele também é amigo. Ele é nosso juiz, é o nosso advogado, Ele é o nosso médico, Ele é nosso pai, nossa mãe, nosso irmão. Ele é tudo. Ele é tudo que a gente precisa. Então Deus descia ao entardecer para falar com Adão, para conversar com Adão, para ver se estava tudo bem. Ele é nosso amigo, Ele sempre está do nosso lado. Ele sempre está ali para nos apoiar, para nos ajudar, para nos dar vitória. A gente precisa dessas três coisas na nossa vida. A gente precisa do cutelo, da lenha e do fogo. A gente precisa da palavra, da oração do Espírito Santo. É uma coisa ligada na outra. É a palavra, quando a gente lê, ela trata a nossa alma. É a lenha, que é a oração, a intimidade com Deus. O fogo, que é a presença do Espírito Santo. É o fogo que faz arder, queimar a nossa alma. É o fogo que dá o ânimo pra gente. A gente não pode viver sem essas três coisas. Não tem como a gente viver essas três coisas estando dentro da igreja.
pelo menos uma delas a gente tem que ter. Se for possível, tem as 3. A palavra, a oração e o Espírito Santo. Que a gente precisa, a gente necessita da presença, a gente necessita orar, a gente necessita ler a palavra, porque a palavra ela liberta, ela cura, ela trata. A gente precisa ter em mãos o cutelo, a lenha e o fogo, porque por onde a gente for, a gente sempre tem que estar dando uma palavra de ânimo para alguém. A gente tem que estar com o cutelo em mãos. Por onde a gente for, a gente tem que estar com a lenha em mãos, que é a oração. A gente tem que estar orando, sempre estar orando por alguém. Alguém sempre fala assim: fulano, ora por mim. Muitas pessoas mandam mensagem: Vitor, ora por mim. Ora por mim, estou precisando de oração. E por último, a gente precisa do fogo, que é o Espírito Santo, que é aquela presença maravilhosa. Amém? A gente precisa ter esses três itens na nossa vida: o cutelo, o fogo e a lenha. Precisamos do Espírito Santo, precisamos da oração e da palavra. Não adianta você ter a palavra, mas não ter o Espírito Santo. Quer ver? Eu anotei aqui, ó. Sem a oração e sem o Espírito Santo, a pregação ela vira discurso. Sem a oração, sem o nosso Espírito Santo, os louvores viram apenas cantares, cânticos, um cânticozinho normal. Sem a presença de Deus, sem a oração, sem aquela ligação com Deus. Sem a oração, sem a presença de Deus, o nosso culto fica frio. Imagina você chegar na igreja, você que é acostumado na igreja com fogo, com línguas, porque tem igreja que não tem essas coisas. Então você que está acostumado a ter esse tipo de convívio dentro da igreja assim, você chega numa igreja fria, você acha estranho, porque não é aquilo que você está acostumado a viver. Vou dar um exemplo da Adventista. A Adventista ela não é uma igreja fria, ela é uma igreja diferenciada da igreja pentecostal. A Adventista, ela frisa mais a palavra. Os louvores são diferentes do que a gente canta. Tem alguns que eles cantam lá também. Mas como eu posso dizer, o ritmo de culto é diferente. Então, há diferenças. Você que está acostumado com a igreja quente, e quando você chega numa igreja que não tem oração, que não tem palavra, que não tem jejum, que não tem a presença do Espírito Santo, ela se torna uma igreja fria. Você acaba ficando uma pessoa fria. Então tenha como você esses 3 itens. Adquira esses 3 itens para a tua vida: o cutelo, o fogo e a lenha. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Ande sempre com o cutelo.
que é a palavra. Ande sempre com o além, que é a oração. E o principal, que é o fogo, que é a presença do Espírito Santo. Amém? Fiquem na gloriosa, santa paz do Senhor. Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Que vocês possam estar me ajudando a compartilhar o canal. Possam estar me ajudando a divulgar esse canal para outras pessoas estar ouvindo a palavra de Deus. Porque muitas pessoas estão precisando de ouvir. É um videozinho meio longo, 25 minutos. Mas vale a pena você parar, tirar seus 25 minutos, meia horinha para você estar em ligação com Deus, para você estar falando com Deus, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Paz do Senhor para todos. E compartilhe.